pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre a composição química dos seres vivos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? São moléculas orgânicas, ou seja, aquelas moléculas compostas por carbono, formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, tá certo? Os ácidos nucleicos, eles são polímeros, ou seja, são moléculas formadas por vários monômeros, por várias unidades menores, bem pequenas, chamadas de nucleotídeos, tá? Eu estou representando aqui os nucleotídeos para vocês. Isso aqui é um nucleotídeo. Ele é formado por um fósforo, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, lembra quando a gente estudou os carboidratos? E uma base nitrogenada, tá certo? A união de várias dessas unidades, desses monômeros, desses nucleotídeos, formam os ácidos nucleicos, tá? Observem que um nucleotídeo é unido a outro nucleotídeo por uma ligação química, que eu chamo de ligação fosfodiéster, tá certo? Bom, essas bases nitrogenadas, elas são classificadas em bases púricas e bases pirimídicas. As bases púricas são as adenina e a guanina. E as bases pirimídicas são a timina, a citosina e a uracila, tá certo? Então, cada uma dessas bases, elas ficam alocadas nessa região aqui dos nucleotídeos, tudo bem? Bom, falando então em ácidos nucleicos, nós temos dois tipos principais, né? Dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Qual é a diferença? O DNA é aquela molécula da hereditariedade, é o que é passado, que é transmitido de geração por geração, tá? No caso dos seres eucariotos, o DNA fica dentro do núcleo das células, né? Fica lá envolto pela carioteca, que é o nome daquela membrana que reveste o núcleo, que forma o núcleo, né? É nessa molécula de DNA, nesse ácido nucleico, que estão contidas as informações que vão originar todas as suas características físicas, fisiológicas. Então, tudo está inserido no seu DNA. É como se o DNA fosse, imagine que é uma receita de bolo, tá? O que você vai colocar, cada substância que você vai adicionar para fazer o bolo, está presente aqui no DNA. Então, a informação relativa a cada uma das suas características está armazenada, protegida nesse ácido nucleico, chamado de DNA, tá? Que é o ácido desoxirribonucleico. Por que a gente chama o DNA de ácido desoxirribonucleico? Porque no nucleotídeo do DNA, que forma o DNA, em todos os nucleotídeos que formam o DNA, o açúcar, ou seja, a pentose, é uma desoxirribose. Por isso que a gente chama o DNA de ácido desoxirribonucleico, tá certo? Então aqui, olha, desoxirribose é o nome da pentose que compõe todos os nucleotídeos do DNA, tá certo? Uma outra característica importante do DNA é que ele é formado por uma dupla fita de polinucleotídeos, uma fita ligada à outra através das bases nitrogenadas, tá certo? Sendo que a base adenina vai sempre se ligar à timina e a citosina vai sempre se ligar à guanina, tá? Um professor meu no ensino médio, ele chamava Clóvis Gomes. Então ele sempre falava pra gente, olha, para vocês não esquecerem, todos amam Clóvis Gomes, tá certo? Então a adenina sempre se liga à timina e citosina sempre se liga à guanina, por meio de ligações de hidrogênio, tá certo, pessoal? Então imagine aqui, ó, aqui eu tenho uma fita de nucleotídeos, um ligado ao outro por meio dessa ligação fosfodiéster. E uma fita se liga a outra, esses tracinhos que eu estou representando,
são as bases nitrogenadas, tá? Essa região aqui do nucleotídeo. Uma se liga à outra por meio de ligações de hidrogênio. Vale ressaltar que a adenina e timina, para essas bases se ligarem, acontecem duas ligações de hidrogênio, enquanto que citosina e guanina, para se ligarem, ocorre 3 ligações de hidrogênio, tá certo? Percebam também que para formar a estrutura do DNA, então sempre há a ligação de uma base púrica com uma base pirimídica, beleza? Bom, agora vamos aqui para o RNA, tá? O RNA, a diferença do DNA, as diferenças, né, que são várias diferenças, é que o RNA, qual é a função, né? Enquanto o DNA a gente viu que a função é a hereditariedade, ou seja, transmissão das características dos pais para os filhos, né, de um ser para o outro, o RNA ele está relacionado à síntese de proteínas, tá? Nós vamos ver nas aulas futuras que existem vários tipos de RNA. Então, mas todos eles, a função é produção de proteínas, tá certo? Uma outra diferença é que o RNA significa ácido ribonucleico. E por que ele tem esse nome? Porque a pentose que forma os nucleotídeos do RNA é uma ribose, tá? Então o açúcar, o carboidrato que forma a pentose do RNA é uma ribose, tá certo? Bom, o RNA também é uma fita simples, tá? Uma outra diferença do RNA para o DNA é que o RNA é uma fita simples. Lembra que o DNA é uma fita dupla? Aqui é uma única cadeia de polinucleotídeos, ou seja, uma única cadeia de nucleotídeos, um ligado ao outro por meio dessa ligação fosfodiéster, que forma a molécula do RNA, tá certo? O DNA, eu falei para vocês que ele fica lá nas células eucariotas, né? Ele fica armazenadinho dentro do núcleo, protegido. O RNA é encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma das células eucariotas, tá? Bom, e quais são as bases nitrogenadas aqui, olha, que formam o RNA? As bases nitrogenadas que formam o RNA são a adenina, a guanina, a citosina e tem um Uzinho aqui. Que U que é esse? É a uracila, tá? Então, o RNA, ele tem, ao invés da timina, que tem aqui no DNA, o RNA tem a uracila. Então, chegou na prova, viu uma questão com uma sequência de aminoácidos que tem a uracila como uma das bases nitrogenadas, vocês vão marcar que o que se trata é do RNA. Uma última informação importante, pessoal. Eu falei que o DNA nas células eucariotas está armazenado dentro de uma estrutura, né, denominada núcleo. Mas e os seres procariontes, né? Ou as células procariotas? E aí, eles não têm DNA? Não, como a gente já conversou anteriormente, todo ser vivo tem DNA. Só que no caso das células procariotas, o DNA fica disperso, solto no citoplasma, tá certo? E o RNA também fica solto, disperso ali nos citoplasmas das células procariotas. Tá certo, pessoal? Não deixe de assistir todas as outras videoaulas relacionadas à composição química das células para ficar mais claro aqui o que a gente trabalhou nessa aula sobre ácidos nucleicos. Beijinho e até a próxima videoaula.